Boa noite a todos os meus amigos que se inscreveram já nesse canal. Estou voltando hoje depois de 4 meses, quase 5. Eu tinha fiz uma parada aí para que eu hoje pudesse voltar. É assim, uma coisa espontânea, né? E estou voltando num momento muito importante da vida nacional e do mundo, que é essa questão do vírus aí, o vírus da China, né? Como vamos dizer assim, o coronavírus. Vejo eu tenho assistido alguns comentários de maneira geral, assisto a Rede Globo, assisto a CNN, a Bandeirantes, a Rede Record, enfim, todos os canais, o SBT, enfim, assisto todos para que eu possa depois começar a traduzir aos senhores, tentar traduzir aos senhores o que eu imagino, o que eu penso que está acontecendo realmente no nosso país. Eu acho que estão tentando, de uma certa maneira, politizar essa questão do coronavírus, né? Tentando, alguns governadores, tentando se ancorar nessa tragédia para que possam crescer politicamente, e é natural que o político, o governador, um dia ele foi vereador, um dia ele foi deputado, agora é governador, depois quer ser presidente da República, é uma coisa natural, a democracia permite isso. Mas não pode usar um momento tão difícil do país para galgar passos políticos ancorados em argumentos que não, no nosso modo de entender, não tem tanto fundamento como eles estão hoje impondo à população a questão dessa quarentena. Nós temos que acreditar no nosso presidente, o presidente que foi eleito por 57 milhões de pessoas, o presidente Jair Messias Bolsonaro, que escolheu uma equipe de ministros extremamente capacitada, pessoas que pensam no país, que pensam no povo e que vêm exercendo de maneira transparente, muito, muito transparente, algo que muito tempo a sociedade brasileira não via em governos anteriores. Então, portanto, nós temos que acreditar no nosso presidente. Nós o elegemos porque ele era uma pessoa com uma realidade mais próxima do povo, com os argumentos mais próximos da sociedade, pessoa que falava a linguagem do dia a dia do cidadão comum, certo? E essa questão de liturgia do cargo, nós convivemos 40 anos com essa liturgia, chegamos onde chegamos. E este é o momento que nós temos que abraçar o nosso presidente, abraçar a equipe de ministros de seu governo. Afinal de contas, ele colocou como ministro pessoas mais inteligentes que ele. Mas, sinceramente, ele é mais inteligente, porque ele conseguiu colocar pessoas na economia, coisa que ele sempre falou que ele não entendia. Ele conseguiu colocar na saúde uma pessoa extremamente competente, como é o ministro Mandetta, que vem trabalhando agora nessa questão do vírus, do coronavírus, fazendo um trabalho excepcional dentro do Ministério da Saúde, o ministro da Infraestrutura, o ministro da Educação, embora muitas pessoas o questionem, né? Mas eu acho que ele é um gestor e ele vai melhorar a nossa educação, tá? E assim o ministro Tarcísio da Infraestrutura, enfim, o ministro Salles do Meio Ambiente, a ministra Tereza Cristina da Agricultura, enfim, todos os nossos ministros são pessoas que pensam no país,
em primeiro lugar. E, portanto, nós temos que continuar dando esse voto de confiança de 57 milhões de brasileiros ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Afinal de contas, ele é a autoridade máxima do país. Vejo muitos comentários por parte da grande mídia que o presidente não tem poder, enfim, é a maneira dele ser. Ele é um cidadão comum, um cidadão normal, uma pessoa que chegou à presidência da República falando essa mesma linguagem. E desde o primeiro dia do seu governo, jornais, a imprensa, as revistas vêm tentando denegrir a imagem dele, a imagem da sua família, a imagem da sua esposa, a imagem dos seus filhos. Não quer dizer que os seus filhos não cometeram erros. Quem não comete? Quem não cometeu erros, atire a primeira pedra. Ou essa imprensa que se diz legalista nunca andou atrelado a corruptos? Será que essa imprensa sempre foi a mais autêntica expressão da verdade? E vem transmitindo ao povo de maneira geral algo que vem deixando o povo angustiado no dia a dia? Afinal de contas, ela tem que encarar a realidade do Brasil. Não dessa maneira. Transmitir aquilo que realmente está acontecendo. O que é de bom e o que é errado. Mas não. Apenas buscando sempre denegrir a imagem do nosso presidente. Fique firme, nosso presidente. O povo está do seu lado. O povo não vai virar as costas para o senhor, como alguns políticos que usaram o seu nome para chegar a cargos expressivos dentro da política nacional, que hoje viraram as costas e ficam falando abobrinha, almofadinhas, que nunca fizeram nada para o nosso país, como é o governador de São Paulo, João Dória. Quem é essa pessoa dentro do contexto político? Aliás, aquela reprimenda que o senhor fez aquele dia foi muito bem feita. Até hoje ele não conseguiu se readequar. Ele continua fazendo o seu joguinho sujo, tá? Fazendo reuniões com o presidente da Câmara, que é outra pessoa insuportável, que teve 70 mil votos, mais ou menos, tá? Que não tem a mínima condição de criar alguma coisa de bom para o país. Os projetos de reformas que foram encaminhados, ou que estão sendo encaminhados, chegam num Congresso, é um debate ridículo. O que pensam os políticos, a oposição? A gente já sabia que a oposição do PT, do PCdoB, do PSOL, era isso aí mesmo. Essa gente não fede nem cheira, isso aí acabou para eles. Só não sabem eles. Ter um ex-presidente livre, fazendo política, um condenado, com vários processos ainda, que roubou a nação, em conluio com vários empresários, que deixou o Brasil nesse estágio degradante. O que pensam? O que querem fazer? Infelizmente, a imprensa não caiu a ficha. Por quê? Porque acabou o dinheiro, acabou a publicidade pública. O Brasil não tinha dinheiro, a sua saúde está degradada. Se nós estamos vivendo esse momento de angústia ainda, é porque os senhores lá de 30 ou 40 anos atrás não cuidaram decentemente, preferiram fazer estádios de futebol para fazer Copa do Mundo, para fazer Olimpíadas.
E os senhores querem se pôr ou se colocar entre a população como os salvadores da pátria? Os senhores são degradantes, são pessoas desprezíveis. Só os senhores não sabem ainda. O senhor João Dória se elegeu usando o nome do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, para chegar ao governo de São Paulo e depois virar as costas. O seu Witzel, do Rio de Janeiro, é a mesma coisa. E eu poderia citar um monte de pessoas que chegaram a deputados federais, a senadores, às custas do nome do presidente Jair Messias Bolsonaro. E hoje são os primeiros a criticar. Onde vocês querem chegar? O povo não votou em vocês. O povo colocou vocês lá para apoiarem irrestritamente o presidente e aceitarem a maneira que ele age, a maneira que ele fala. Afinal de contas, ele sempre foi assim. O que ele mudou? Nós cansamos da velha política. Essa velha política que deixou o país nessa degradação terrível. Agora, confinar as pessoas que trabalham, as pessoas que produzem, as pessoas, os autônomos, que no dia a dia trabalham de dia para levar a comida aos seus filhos de noite, hoje estão impossibilitados de fazer isso. Onde está a coerência dos senhores que impede essas pessoas de trabalhar? É claro que a saúde pública é uma coisa extremamente importante e que a gente tem que levar a sério. Mas os debates feitos pelas grandes mídias só levam comentarista ou especialista de um lado. Não levam um debate amplo, onde pessoas que possam contradizer ou fazer o contraponto possam se manifestar para o público em geral. Afinal de contas, vocês exercem um poder enorme perante a sociedade brasileira. Qual é a razão dessa imprensa agir dessa maneira? Falta conluio? Ou estão tentando, através de informações falsas, tentar derrubar o nosso governo, que foi eleito legitimamente por 57 milhões de brasileiros? Vocês não vão conseguir. O povo está consciente. E aqueles que em algum momento ficam em dúvida, eu peço com muita atenção que não se deixem enganar pelas notícias falsas, pelas mentiras, pelos especialistas que na verdade são ativistas, né, contrário ao governo que hoje está liderando a nação. Então, meus amigos, eu peço aos senhores desculpa pela minha ênfase, mas essa angústia vem nos transformando no dia a dia, cada vez que a gente possa pensar mais em todos esses anos, como que nós fomos chegar nesse momento de degradação total da política, da saúde, da educação. Está na hora de nós dar um basta. A população brasileira precisa se levantar. Senhor presidente, nosso presidente, quero lhe dizer que o povo está a seu lado e não vai virar as costas para o senhor como esses canalhas políticos que se ancoraram em seu nome para se eleger governador, deputados, entendeu? Que depois viraram as costas porque não gostavam da sua maneira de governar, que não tinha liturgia do cargo. Que liturgia? Esses pseudos intelectuais que ficam falando bravatas, que não chegam na periferia, que não vão ao interior do Brasil para ver a riqueza que esse país tem, que tomam decisões dentro de gabinete
sem saber o mínimo do que o Brasil produz, do que o Brasil é capaz, do que o seu povo é capaz. Então, meus amigos, eu quero pedir aos senhores que este vídeo alcance o maior número de pessoas possível. Não sei se consegui traduzir aos senhores aquilo que realmente eu estou sentindo hoje, mas eu acho que essa angústia que eu estou sentindo é a mesma angústia dos senhores. E, portanto, alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que colocar a sua cara a bater. Não importa. Não tenho nada a perder. Eu posso tentar, de uma maneira ou de outra, ajudar. Humildemente, peço aos senhores que compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e que outras pessoas criem esses vídeos. É fácil, não para aparecer, mas para se expressar, para botar para fora essa angústia que nós estamos vivendo no momento. O setor produtivo, a indústria, o comércio, pessoas que labutam no dia a dia em busca de um desenvolvimento social, dando emprego, certo? Estão extremamente sacrificadas nesse momento porque alguns governadores imbecis, almofadinhas, que se preocupam com malandragem, com corrupção, que viram as costas, que traem aquele que ajudou a colocá-lo no cargo que ele exerce hoje, viram as costas nos momentos mais difíceis. Por vaidades. A política é vivida de vaidades. Ora, se um dia ele foi vereador, um dia ele vai querer ser deputado estadual, um dia ele vai querer ser deputado federal, um dia ele vai querer ser governador, um dia ele vai querer ser presidente, é natural. Mas exerça isso com capacidade para que o povo realmente o escolha. Não passar por cima dos outros, achando que através de suas retóricas infundáveis, inconsequentes, possa alcançar, através dessas artimanhas, o poder máximo de uma nação. Portanto, vamos apoiar o nosso presidente, ao nosso quadro de ministro, que o presidente o colocou. Vamos dar todo o apoio, vamos continuar engajados, como se como se nós estivéssemos elegendo ele. Continuar apoiando tudo, mesmo que ele erre, mesmo que a gente possa criticá-lo em algum momento, mas vamos continuar acreditando que ele é capaz de mudar esse país para um caminho, tentar trazer esse país para um caminho mais coerente, mais racional, para que toda a população e toda a sociedade possa viver em paz, com união. É isso que eu estou pedindo a todos os meus amigos e quero mais uma vez pedir que compartilhem esse vídeo e que se inscrevam no meu canal, para que me dê mais fôlego para tentar trazer aos senhores as informações mais importantes do que está acontecendo no nosso país. Eu agradeço, peço desculpa mais uma vez e estamos aqui. Até a próxima. Uma boa noite.